Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Mais uma vez, Pastor Carlos, agora com a Escola Dominical, nós estaremos louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Amém? É muito bom nós estarmos aqui para engrandecê-lo. É muito bom nós estarmos aqui para falar do seu grande amor. Amém? Quero fazer uma oração antes de nós estarmos colocando a nossa escola dominical em evidência aí. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, Senhor Deus, que nós tiramos, ó Pai, para estar servindo ao Senhor, para estar buscando conhecimento, Senhor Deus, da Tua Palavra. Então nos ajuda, nos fortalece, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Onde quer que estejamos, ó Pai, que o Teu grande amor, Teu grande poder, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que tempo bom, né? Nós estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então nós estamos aí mais uma vez trazendo a escola dominical, né? Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso nós nos regozijamos, né? Por causa disso nós nos alegramos no nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre, Ele quem faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero estar contigo aí trazendo a lição 6 da escola dominical. Lição 6, nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 9h03 da manhã, 9 horas e 3 minutos. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e responsável também por esse trabalho. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de Atos, capítulo 6, do versículo de 1 a 7, reflexão, a igreja, o organismo e organização. Data de hoje é 11/2/2024. Quero dizer aos amados irmãos que temos os cultos presenciais sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda também, minha diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando. Também aí, Vitor, né? Vezon, que Deus esteja abençoando, né? Todos os meus amados amigos e irmãos que estão conosco nessa manhã, sejam bem-vindos. Lição 6, hoje é dia 11 de fevereiro de 2024, a Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo vai dizer assim, dessa forma: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, com toda estrutura viva, precisa ser organizada. Amém? A leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 6, do versículo de 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos ou perseveraremos na oração e na ministração da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe,
Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Permanas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante aos discípulos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Glórias a Deus. Que palavra bacana, né? Que palavra boa, né? Então Deus, Ele é maravilhoso. Introdução. Nessa lição vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Glórias a Deus. Então nós vamos estar colocando aí a nossa vida no altar do Senhor, e o Senhor vai estar aí nos ajudando aí a colocar a nossa vida no altar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos aí nos colocar diante desse Deus aí que tudo pode. Então, os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo que o homem, aleluia, o ser humano, então satisfeitos e a respeito dos seus erros e acertos, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro um dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. A igreja como organização, a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia, por exemplo, a igreja seguida a liderança centralizada dos apóstolos, Atos 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, cuidavam da parte administrativa. Em Atos capítulo 4, versículo 37, instituía liderança locais, reunia-se em concílio, Atos capítulo 15, de versículos 1 a 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável. Institucionalismo, não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. Institucionalismo enrijece e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, é uma organização, ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo a estrutura mais simples
Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização. Para ela, então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Minha amada irmã Fátima Bernardo, muito bom tê-la, senhora, conosco nessa manhã. Que Deus a abençoe e abundantemente. Seja bem-vinda, amém? Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização. Para ela, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. No caso, nós vimos aqui na leitura bíblica em classe que os gregos, eles traziam uma reclamação diante dos discípulos que não tinha ali pessoas que ajudassem as suas viúvas, que atendessem as suas viúvas, e elas estavam passando por necessidades e deixando de ser atendidas. A igreja, quando é só organismo, ela deixa de organizar essa área. E quando ela é organismo e organização, ela precisa ter uma liderança, conforme a liderança, aqui nós vemos a liderança dos discípulos. E eles colocaram aí os diáconos como no serviço de atender a causa das viúvas. Então, aí está organismo e organização. Amém? Sinopse do texto 1 diz assim: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos capítulo 2, versículo 42, e orava. Atos capítulo 2, versículo 42, 12, contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Atos capítulo 4, versículo 45, instituição dos diáconos. Atos capítulo 6, versículo 2 a 6, elegeu lideranças. Atos capítulo 14, versículo 23, enviou seus primeiros missionários. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4, todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja organizada possui liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, e a ordem no culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11, versículo 16, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vamos à igreja primitiva, batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8, versículo 38 e 39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Então nós vimos aqui, amados irmãos, a igreja, ela, organismo e organização, ela em movimento. E nós temos visto hoje em dia que muitos são da igreja organismo, mas a igreja organismo que muitos têm adotado hoje em dia, ela não se movimenta, ela está paralisada. Então nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, estar, instituindo os nossos diáconos, nossas lideranças. Nós precisamos aí ter o aspecto litúrgico da igreja,
a qual a igreja organiza nesses dias atuais, elas não têm um aspecto litúrgico. Então, muitos da igreja organiza estão falando assim: eu leio a Bíblia em casa. E aqui a gente tem visto, né, que eles estão estabelecendo, né, a igreja organismo e organizacional, ela tem aí a ceia do Senhor, tem o batismo, e ela vai acrescentando, ela vai crescendo dia após dia. Então, isto é bênção conforme a palavra de Deus. Sinopse 2, organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos explica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Então, a organização, aqui eu quero ver com os amados irmãos, organização na igreja de Cristo, está aí sobre um auxílio teológico. A tendência no curso da história da igreja tem sido oscilar entre extremo e outro. Por exemplo, algumas tradições como a católica romana, a ortodoxa oriental e a anglicana enfatizam a prioridade, a igreja institucional ou visível. Outras, como a dos Quáqueres e dos irmãos Primonte, ressaltando uma fé mais interna e subjetiva. Tem desprezado, até mesmo criticado, qualquer tipo de organização e estrutura formal e buscam a verdadeira igreja invisível. Conforme Millard Erickson, as escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo e a sua posição na igreja invisível, mas a ponto de desconsiderar ou menosprezar a importância da organização da igreja visível. Sugere que, embora haja distinções entre a igreja visível e a invisível, é importante adotar uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. Em outras palavras, trazendo aqui um resumo do pastor Carlos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser uma igreja. Nós precisamos buscar ao Senhor. E tem uma palavra que o Senhor traz em alguns versículos. Ele fala que ele estava com as 99 ovelhas no aprisco, mas faltava uma. Ele deixou as 99 em segurança e foi buscar aquela uma que faltava. Hoje em dia, essa uma que falta em muitas igrejas, elas têm sido esquecidas, elas têm sido deixadas para trás. E é importante que nós venhamos a estar buscando essas ovelhas que estão deixadas para trás. Como assim, pastor Carlos? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele traz na sua palavra dizendo: eu quero que todos se salvem. Essa é a vontade do Senhor. E se é a vontade do Senhor, tem que ser a nossa vontade. Nós precisamos entender que dentro de nossos lares, dentro de nossa casa, nem todos são crentes, nem todos acreditam no Senhor. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar colocando o nosso coração em Deus. Então,
eu quero que nós venhamos estar assim conforme eu acredito, né? E conforme tem nos explicado a revistinha. Nós precisamos ter a igreja organismo e organizada. Nós precisamos seguir os passos de tudo que está sendo escrito nas Sagradas Escrituras, pois as Sagradas Escrituras são, ou melhor dizendo, as Sagradas Escrituras, ela é a nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos observar o que está sendo dito pelas Sagradas Escrituras. Então havia ali verdadeiramente um interesse dos discípulos, não naquela comunidade fechada. Ah não, nós estamos fechados, nós não vamos abrir para ninguém, como se fosse uma panelinha. Não, mas houve tal perseguição que eles tiveram que sair de Jerusalém. Eles tiveram que deixar os seus recintos. Então aqueles cristãos que estavam ali em Jerusalém, aqueles primeiros convertidos, conforme o dia de Pentecostes, que converteram 3.000 almas naquele dia, e dia a dia era acrescentada a igreja, conforme diz a palavra do Senhor, eles foram, como se diz, repelidos, né, por causa da perseguição ali em Jerusalém. Conforme eles saíram para lugares diferentes, um saiu para um canto, outro saiu para o outro. Em todo lugar onde tinha um cristão, ali aquele cristão, ele levava a preciosa semente. E com a preciosa semente ele anunciava o reino de Deus. Então, que venhamos nós, nesse tempo, primeiramente, ter unidade da igreja. A igreja que vai subir não é a Universal, não é a igreja metodista, não é a igreja batista, Assembleia de Deus, Cairós, não, de maneira nenhuma. A igreja que vai subir é uma igreja só, é a igreja do Deus vivo. Então, esta igreja, nós precisamos estar em unidade, porque o Senhor vem buscar esta igreja única. Ele não vem buscar ele não vem buscar outra, ele vem buscar uma única igreja. Então que venhamos nos unir e nessa unidade buscar aquelas pessoas que estão esquecidas, aquelas pessoas que estão de fora. Então a evangelização, ela também não pode ser esquecida. Nós precisamos de evangelizar. Amém? Glórias a Deus. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. A igreja episcopal, essa palavra traduz grego episcopos. E aparece algumas vezes no Novo Testamento, Atos capítulo 20, versículo 28, Atos, ou 1 Timóteo capítulo 3, 2, Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo, que palavra difícil, episcopalismo, defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores, como, aleluia, o tempo esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Presbiteral. O ofício de presbíteros no grego, é encontrado no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo 30, Atos 15, versículo 12, contudo, no atual sistema presbiterial,
A igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. 3. Congregacional. A igreja pratica de, aleluia, a prática de eleger os diferentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas, glórias a Deus, nas suas tomadas de decisões. No entanto, sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. O sistema de governo da nossa igreja, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, a nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando o elemento do modelo episcopal foram somadas à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estaduais, a qual suas filiadas, a igreja possui um modelo de liderança regional e local, centralizado, por exemplo, na autoridade a estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertencem às convenções estatuais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e filiadas. Sinopse 3. O modelo de estrutura organizacional. No Novo Testamento, inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Auxílio histórico, modelo de liderança assembleiano. As Assembleias de Deus estão parcialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo. Do ponto de vista administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano, não admitem hierarquias, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor e o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero ou, novamente lerei, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor, porém
Em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra, ceia, batiza. Entretanto, esses há o que possui a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Porém, na Convenção Geral de 1937, na AD de São Paulo, capital, foi debatida a questão sobre se os anciãos presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando textos como 1 Pedro 5:1, Atos 20:28, 1 Timóteo 5:17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre ancião e anciãos, como chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o pneutimo, cargo a ser exercido pelo obreiro, na sucessão das ordenações antes de ser consagrado a evangelista ou pastor, assim é estabelecida. Amém? Glórias a Deus. E conclusão, passou muito rápido. Conclusão. Que coisa rápida, foi muito rápido, né? Glórias a Deus. Conclusão. Nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras declaram a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possui uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Conceitue o organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Caracterize a organização da igreja primitiva. A forma organizada da igreja primitiva era simples, todavia existe, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada, glórias a Deus, dos apóstolos, Atos 16:4. Dessa forma, o apóstolo doutrinava a igreja, cuidava da parte administrativa, instituía liderança locais, reunia-se em concílio, Atos capítulo 15, versículo 6, de 1 a 6. E quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo agindo de forma organizada? Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu os diáconos, elegeu liderança, enviou seus primeiros missionários,
explique o sistema do governo episcopal e congregacional no contexto atual. Episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da Igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Explique o sistema de governo da nossa igreja. No atual modelo de governo de nossa igreja, a sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, possuem um modelo de liderança regional, local e centralizado. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina, Deus esteja te abençoando também nessa manhã. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos que conosco estão. É bênção de Deus nós estarmos nos colocando diante da presença desse glorioso Deus de Israel que tem feito toda a diferença na nossa vida. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós oramos, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, ó Pai. Nos dê saúde, paz, alegria, prosperidade. Nos dê, Senhor Deus, o pão cotidiano, nos livra do mal. Esteja, Senhor Deus, olhando para os teus servos e servas e dando, Senhor Deus, um domingo abençoado. Que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos blindando contra todo o mal. Nós agradecemos ao Senhor por todas as tuas dádivas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica aqui, o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Um abração do pastor Carlos, um feliz domingo para todos, que Papai do Céu esteja aí assistindo a todos vocês, cuidando, que Deus esteja cuidando da família de cada um e operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.